Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Então, dê a sua sugestão para a gente, mande aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar toda quinta às 4 horas da tarde pela Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é agenda21passofundo@gmail.com. Ligue, o telefone é o 3601 1150. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é a falta de saneamento básico. Como isso pode afetar a qualidade da água que você consome aí na sua casa. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo o ecologista Paulo Fernando Cornélio, que é coordenador do GESP, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, e o presidente da AMAC, Associação dos Moradores dos Amigos do Centro, José Rodrigo Santos. Bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Contextualizando, esse problema da falta de saneamento básico, do tratamento, da coleta correta e tratamento do esgoto, é um problema mundial? Não tem dúvida nenhuma, Maria Helena. É um problema já internacional, né? Tem alguns países que estão muito mais avançados, como a questão dos países europeus, América do Norte, né? Parte da Ásia, parte da África. Entretanto, ainda nos países em desenvolvimento, caso onde que se enquadra o Brasil, é um problema de muita gravidade, né? Ainda não estamos avançados significativamente e também a compreensão tanto dos órgãos públicos como da sociedade da importância do saneamento para a saúde pública da nossa população, como também da saúde ambiental. Os problemas são generalizados em grandes partes do nosso planeta, alguns países muito mais avançados, com mais de 100%, já com 100% do seu tratamento, principalmente os países europeus, mas os países em desenvolvimento, que são os periféricos, vamos dizer, ainda é um grave problema, principalmente na África, América do Sul e outras regiões do nosso globo. Aqui no Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas, 45% da população ainda não tem acesso a esse tipo de serviço. É uma coisa muito séria, é uma pauta muito importante, né? Nesse momento, tanto no Brasil quanto para Passo Fundo, nós aqui que temos 28%, né, do tratamento de esgoto apenas, né? Há algum tempo atrás era 24%, agora subiu para 28% e temos uma meta aí, né, de alcançar os 100% do tratamento de esgoto. Então, acho que é o 2023, né, se eu não me engano, 2028, isso. Então, que é uma meta também que nós temos que alcançar. Então, é uma pauta bem séria, né? No centro, a gente pode dividir Passo Fundo entre o centro e os bairros, né? No centro, hoje, em torno de 24% desses 28% é no centro, que está sendo tratado. Então, a gente vê que nos bairros ainda, né? Quando a gente, vamos usar um exemplo claro, quando a gente puxa a descarga, ainda está indo para o rio, né? Tudo que está ali. Então, como a gente não vê isso, a gente não percebe e não se dá conta, né, do que isso. Às vezes o pessoal vai lá para o Guaíba, lá em Porto Alegre, né, e fala, nossa, que cheiro ruim, né, do Guaíba, mas nós aqui em Passo Fundo também ajudamos a deixar esse cheiro ruim lá, né. Então isso é importante a comunidade, né, de Passo Fundo saber que é importante sim uma obra de esgoto, né, a pauta do saneamento básico, que também é água, né, a água que vem, você tem uma torneira. Quando falam que você não tem um saneamento básico, né, você não tem uma torneira que vem água, né, para você tomar, como a gente tem em casa, é tão normal para nós, você ter uma torneira ali para lavar as mãos, para tomar uma água, você saber que tantas pessoas no Brasil não tem isso, né, e também não tem nenhuma descarga para ser puxado. Esse dado, né, de 28% é muito grave aqui em Passo Fundo. Não tem dúvida, é um dado ainda que nós estamos muito aquém das necessidades. Nós do movimento ecológico, historicamente, desde a fundação da nossa organização, lá no início da década de 80, temos batido constantemente nesse elemento, né? Nós já tivemos no passado recente, década de 80, até na década de 80, uma pequena estação de tratamento aqui próximo do Rio Passo Fundo. A cidade cresceu muito, né? E essa estação não vencia sua capacidade. E daí, na época, a Corsan
fechou essa estação de tratamento e nós ficamos por diversas décadas sem absolutamente nada de tratamento, de zero de tratamento. Aí, e tem que citar, com a administração do DIP, nós começamos a trabalhar junto com a sociedade civil, os órgãos e instituições e organizações não governamentais, começamos a trabalhar e organizamos dentro da Câmara Municipal de Vereadores seminários para começar a sensibilizar o poder público e a sociedade da necessidade de nós termos em Passo Fundo a questão do saneamento básico. Um fato muito importante, Maria Helena e José Rodrigo, a responsabilidade do saneamento básico na parte mais primária é do poder público municipal. Ele que faz o contrato com a Companhia Rio Grande de Saneamento ou outra empresa. A população, quando está faltando água ou quando está sem o seu saneamento básico, o tratamento do esgoto, normalmente nós estamos sempre responsabilizando a Corsã. Eu não quero afirmar que a responsabilidade não é parte dela. Entretanto, é do poder público municipal, porque todo o gerenciamento do solo é de responsabilidade do poder público desenvolver projetos e programas para que a questão do saneamento básico seja de fato execuível e atinja a questão da qualidade de vida de toda a população. Então, assim, a empresa ela é contratada, né, mas a responsabilidade, e isso é um elemento que nós temos batido muito, é do poder público municipal. É ele que faz o contrato e vai atrás de qual a empresa que vai fazer os serviços. Inclusive então, a fiscalização. Principalmente o processo fiscalizatório, que, na nossa ótica, no início da administração anterior, estava bastante fragilizada. Melhorou um pouco agora, né, porque nós temos hoje o Fundo de Gestão Compartilhada, onde que é trabalhado, é apresentado projetos, fazendo com que parte da população representada nesse conselho comece a trabalhar os elementos importantes para a questão do saneamento. Um outro fato também, Maria Helena, que quando nós falamos, e José, da questão do saneamento básico, nós não podemos pensar única e exclusivamente só do problema do esgoto, porque o saneamento ele envolve a água potável, as águas pluviais, né, a questão do tratamento em si, né, e a questão também dos elementos patológicos, que são os elementos que nós temos que tratar, né, que é a questão da saúde pública. Nos locais onde não temos saneamento básico, como a questão de diversos rios e riachos em Passo Fundo, é óbvio que nós temos graves problemas de saúde pública nesses locais, né? Então também nós temos que pensar que o saneamento também é um elemento de saúde pública, prevendo e prevenindo para que essas populações que moram à margem, né, desses rios e riachos estão sendo comprometidas drasticamente com a questão da saúde. E caso elas tenham um problema de saúde, elas vão procurar os ambulatórios e isso vai dar um custo muito maior. E, portanto, nós temos que pensar que essas obras, que, como nós estávamos falando no intervalo, são obras que ficam enterradas, que não aparecem e que historicamente o poder público não investiu, é de fundamental importância. E não só abrange a questão da saúde ambiental, é uma questão de saúde pública. Ela é 50% de saúde ambiental e 50% de saúde pública. Então isso é muito importante. E como você estava falando, a maior parte dessa obra de saneamento é na região central, mas desses 28%, 7% ainda nem sequer, né, das residências foram ligadas à rede coletora de esgoto. Por que é essa dificuldade? Que tem assim, que é bom para as pessoas entenderem. Quando a gente vê uma boca de lobo, por exemplo, essa boca de lobo ela é chamada da fluvial, né, que é para levar a água da chuva. Mas o que vem acontecendo nesse mesmo lugar que vai a água da chuva, também estaria indo o esgoto das residências. Por isso que quando chove bastante, a gente sente até aquele cheiro ruim quando a gente está caminhando, porque acaba subindo, elevando o nível da água, e aquele esgoto que estava lá para baixo, ele sobe junto. Então acaba dando um mau cheiro. Então, através desse contrato que foi feito com a Corsã, hoje tem a taxa de esgoto que os moradores pagam, né, 70% do valor da água, né, é a taxa de esgoto, 100% desse valor fica no município, né, para ter investimentos nessa área. Então o que acontece? Hoje está sendo diferenciado, né, para onde vai o esgoto, né, para onde vai a água, essa água da chuva.
Então tem que ter investimentos para isso. E o que acontece? Muitos prédios, por exemplo, no centro, que a gente tem notado, tem o Poço Negro ainda, né, o Poço Artesiano que se chama, você colocava atrás do prédio, né? Por exemplo, você pega um quarteirão cheio de casas e prédio, então onde vai o esgoto seria no meio, né, do quarteirão. E agora a parte que recolhe o esgoto, que a Corsã está instalando, está passando pela frente dos prédios, né? E muitos até, como tem que ser ADC, que a gente chama, tem que ser numa descida, por exemplo, eu moro ali na 7 de setembro, para o pessoal entender. Então o meu esgoto da minha residência, ele vai para 15 de novembro. Então é instalado a rede de esgoto pela Corsã na 15, onde o pessoal o esgoto da 7 de setembro vai para ali, porque ele não tem aquela pressão. Sempre tem que ser ADC, sim, os canos, né? Declividade. Para poder. Então o do centro acaba sendo feitos nos bairros, né? Para ter esse declive, né? E é um custo alto, né? A gente sabe hoje em torno de 1.000, 1.200, algumas casas para fazer essa ligação, né? Então você vê um prédio aí com 80 apartamentos, né? Eu vou até dar um exemplo aqui para o pessoal saber. O maior poluidor hoje do Rio Passo Fundo com esgoto é o Presídio, né? Você tem lá 800 detentos, né? Veja quantas descargas por dia são feitas e não tem ali um tratamento de esgoto para o presídio, né? Então foi até feita uma canalização que a gente está indo para o Rio Passo Fundo, para todos os dejetos do presídio irem para o Rio Passo Fundo. Então hoje o presídio do Passo Fundo é o maior poluidor, justamente por não ter um tratamento. Então um dos investimentos que a própria associação já pediu, né, através lá da Secretaria de Segurança do Estado, para a reforma do presídio de Passo Fundo, que seja feito um tratamento de esgoto, que seja captada a água da chuva, né, para poder lavar, usar lá para fazer comida, para lavar, né, todo o presídio. Então isso também é importante. Então hoje tem também, através, o Nando aí participou do novo Código de Obras, né, construções agora com tamanho, assim, num mínimo de tamanho, né? Não me lembro se era 1.000 metros quadrados ou quantos é, tem que captar água da chuva agora também. Se você for construir uma obra grande, né? Um prédio grande hoje em Passo Fundo, né? Eu não me lembro agora a metragem mínima, mas já tem que captar água da chuva também, já prevendo uma falta de água futuramente. Hoje a ONU aponta aí que em 2030 teremos guerras civis no mundo por causa da água, falta da água. Mas já está correndo. Isso já está ocorrendo em Israel, né? Em Israel, a discussão que está ocorrendo, principalmente agora que o Trump apoiou a questão da ocupação das colinas de Golã, é porque nas colinas de Golã nós temos nascentes de água. Então Israel ela realmente já está pensando no seu futuro. Então as crises da falta de água, ou da pouca quantidade de água, ou da qualidade da água, já está ocorrendo em alguns países no nosso planeta, né? Então isso já não é mais um pensamento do passado, vai ocorrer. Não, já existem fatos constantes hoje, né? E o conflito de Golã já tem algumas décadas, né? Das colinas de Golã. Então assim, isso é muito importante. A gente tem que começar a perceber que a questão da água é um elemento importante, é um elemento econômico, né? A questão do saneamento básico é a mesma coisa, é o mesmo elemento. E também nós não podemos esquecer que os resíduos também fazem parte do processo de saneamento básico. O lixo, os resíduos, todos esses elementos que ocorrem quando dá uma grande chuvarada, as enchentes, como tu falou agora há pouco, a questão das bocas de lobo, tudo isso faz parte do processo e das políticas que nós possuímos hoje de saneamento básico. E nós já temos um plano municipal de Passo Fundo, já temos contratos que são fatores positivos, Maria Helena e José Rodrigo. Entretanto, como você falaste, o 28% ainda está muito aquém do que nós queremos. E como 2028 a princípio é para estar 100%, eu não acredito que em 9 anos, por nós termos tantos anos já feito somente 28%, nós vamos alcançar esse índice. E tem um outro elemento também bastante interessante. Neste momento nós estamos trabalhando única e exclusivamente pelo contrato na bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. A bacia do Rio Jacuí, que é a outra metade da cidade, tá, não está sendo tratada, não existe tratamento nenhum. As pessoas que moram no bairro Boqueirão de Passo Fundo, existe absolutamente zero de tratamento.
Não temos nem a coleta de material para fazer o tratamento. Nós temos a área central, a área aqui da Câmara Municipal de Vereadores, algumas regiões, Manuel Corral, a Vila Popular, a Vila Popular, algumas regiões. A Anes, um pedacinho da Anes. Outra parte significativa e também geograficamente de extensão significativa, temos absolutamente zero. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos em instantes com Ecologia e Meio Ambiente. Fique com a gente. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Nós voltamos com Ecologia e Meio Ambiente e hoje estamos tratando do assunto da falta de saneamento básico e como isso afeta a qualidade da água aí na sua casa. Eu gostaria que você explicasse, quando a pessoa dá descarga em casa, aquela água, o esgoto da casa, vai para onde? Exatamente, a tua pergunta é muito interessante, Maria Helena. Parte da população de Passo Fundo, ela não tem um conhecimento mais claro sobre a questão da divisão baseada nas bacias hidrográficas, né, na questão dos recursos hídricos. Geograficamente, nós temos a cidade de Passo Fundo, que ela se estende em duas regiões hidrográficas. A região hidrográfica do Rio Uruguai, que o Rio Passo Fundo faz parte, e a região hidrográfica do Jacuí, que é a outra parte da cidade faz parte, que é o Pinheiro Torto, o Arroio Portão, Arroio Alexandre, Arroio do Moinho. Em outras palavras, a região da Câmara Municipal de Vereadores, todo o esgoto vai para dentro do Rio Passo Fundo. As pessoas que moram no bairro Boqueirão, quando puxam a descarga, todos os seus dejetos vai para dentro da microbacia do Pinheiro Torto, que vai desaguar no Rio Jacuí. Né? Então isso é uma questão muito importante. A Corsan até esse momento já tem projetos para também atender a população dessa região, mas até esse momento nós não temos absolutamente nada. Por exemplo, as pessoas que moram bairro Boqueirão, o Xisler, Vila Donária, Santa Marta, nós não temos absolutamente nada. Então todo momento que a pessoa puxa a sua descarga, não existe tratamento. O xixi e o cocô estão indo in natura, né, para dentro dos recursos hídricos mais próximos. Algumas residências ainda têm, claro, não posso afirmar que seja 100%, alguns tratamentos primários que no habite-se há necessidade. Mas os elementos patogênicos, que são as doenças que vêm, não existe tratamento nenhum. É só o lodo mais assegurado, tratado superficialmente, né? Até existe uma lei anterior, de mais de 10 anos atrás, como o Passo Fundo não estava avançando significativamente, nós, por intermédio do Conselho Municipal do Meio Ambiente e pela Universidade de Passo Fundo, desenvolvemos um projeto de lei que era de gestão anaeróbica pelo fluxo ascendente, um nome muito pomposo. Mas o que era? As residências, quando construíam pequenos prédios e pequenas residências, era obrigatório esta instalação desse elemento, né, para que os dejetos pudessem ser tratados minimamente para tentar resolver e amenizar a poluição que havia nos rios e riachos. Tem prédios em Passo Fundo que estão com esse sistema. No momento que passar a rede coletora, ela vai ter que comportar todo o material, né, que nós temos de esgoto recolhido pela população para fazer o tratamento. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar também na população que não é só o problema residencial, nós temos problemas também na área da indústria, né, na área do comércio. Nós temos hoje
vamos dizer, pequenas indústrias, mecânicas, postos de gasolinas, que hoje já existe, né, acompanhada pela FEPAM e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental já tem que estar prevendo que essas empresas tenham a sua pequena estação de tratamento. Mas não é suficiente no momento que não faz o processo fiscalizatório. A gente sabe que ainda clandestinamente existem muitos elementos, tanto residências unifamiliares, como também prédios e outros elementos da área do comércio que ainda nós precisamos avançar significativamente para tentar resolver esse problema. E nesses 28% que de população coberta pelo saneamento básico, nem são consideradas as ocupações. Também. Isso até eu quero que nas reuniões do Fórum da Agenda 21 eu participo já fazem uns 8 anos, né? Uma vez por mês, e nos últimos 4 anos eu represento a ANPAF, né? Foi uma indicação do nosso presidente Luiz Wallendorf, né, para mim participar dessas reuniões. Então a gente tem acompanhado isso. Existe mais de 100 pontos de ocupações em Passo Fundo, onde não tem nenhum saneamento básico, né? E a gente sabe que eles se ajudam, até próprios vizinhos que tem ali, colocam uma mangueira ali para ir água para essas comunidades, mas a gente tem lugares com 100 famílias que não tem infraestrutura nenhuma, né? Inclusive tem locais que são áreas de preservação permanentes também, que aí é um problema, porque há lugares ali que deveriam estar sendo cuidados, até porque tem nascentes de água também, né? Então assim, a gente tem realmente sim, um assunto bem sério, bem delicado. A gente pode usar o exemplo das ocupações, o exemplo dali onde fica o aeroporto também, que são as nascentes das águas. É ali que nasce a água. Essa que a gente toma, né? É ali que nasce. E a gente sabe que se tu vai aterrando ou vai poluindo, tu vai acabar com isso. Então, além da gente ter pouca água, né, ainda a gente não está sabendo cuidar, porque a partir do momento que tu bota o esgoto, né, junto com essa água, né, que é boa para beber, né, porque sem água a gente não vive, você vai estar contaminando essas águas. E vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender também. Uma das coisas que atrasou as obras do Parque da Gare foi porque estava naquele projeto, aquele lago ali, né, com a ponte, e ali o esgoto, ali são nascentes de água que existe ali. Aquela água que tem ali são nascentes, aquela água nasce ali, né? E com o esgoto do próprio comércio, dos moradores, ela acabou contaminando aquela água e ela ia sair com cheiro ruim. Então teve que ter todo um tratamento, até um filtro, né? Contra o odor. Dos locais, dos clandestinos, tudo no Isso, trabalho. porque tem muitas ligações. Tem gente que antigamente tu puxava a descarga, ela saía a céu aberto, né? Ali num terreno baldio. Acontece muito isso nos bairros. Você vai nos bairros, né, vamos dizer, acaba ali a zona urbana, né, e começa ali uma vegetação. Então a descarga vai para aquela vegetação, para uma sanguinha que passa por ali, né? Então é muito sério isso mesmo, porque a gente tem que pensar no nosso futuro, né? Sem água a população não vive, né? Nós temos uma conta que é falta de saneamento, mais poluição dos recursos, mais aumento da população, é falta d'água. Exatamente. Tem um estudo, José Rodrigo e Maria Helena, já foi discutida na Agenda 21, realizado pela Corsan, que até o ano de 2020 nós não teremos mais possibilidade de ter a quantidade de água para atender toda a população de Passo Fundo. Isto é muito grave. 2020 é o ano que vem, né? Então, assim, é uma situação que nós já estamos há 5 anos alertando, né? Estamos tentando, dentro da Câmara Municipal de Vereadores, formar a Frente Parlamentar Mista dos Recursos Hídricos para aprofundar essa discussão. É uma discussão muito séria, né? Porque toda a economia do município de Passo Fundo pode começar a ser atingido, né? E, por exemplo, assim, é mais ou menos isso. A água que nós consumimos, 60% vem da barragem do Arroio Miranda e 40% da barragem da Fazenda, que é do Rio Passo Fundo. A qualidade da água do Rio Passo Fundo, da barragem da Fazenda, é de melhor porque não passa nos bairros, como é o caso do Arroio Miranda. Mas existe um tratamento, né? Então, o tratamento técnico e científico é maior na barragem do Miranda, mas é a maior quantidade de água que nós bebemos. Então, isso onera as contas públicas. A mesma coisa da nascente do Rio Passo Fundo, que é de melhor qualidade, portanto vai menos elementos químicos para fazer com que a água seja potável. Isso são elementos importantes no processo econômico da nossa cidade, né? E o que nos preocupa, além da qualidade e também da quantidade, é que já existe um projeto de nós buscarmos água na barragem do Capingui. Tá?
Tá? Isso já é um elemento importante, mas isso não nos deixa suficientemente confortável, porque isso vai onerar a conta da água. Né? E isso é importante a população estar tendo conhecimento. Será que nós queremos buscar água do Capinguí só porque vai faltar? Ou nós temos que tratar e fazer projetos para tentar fazer com que o complexo berço das águas seja realmente uma área de preservação ambiental, uma área importante para o município de Passo Fundo? E isso é saneamento básico. A água potável é um elemento tão importante como o tratamento. Né? Então, só que a gente sente historicamente que tanto o poder público municipal como as forças vivas da sociedade não estão ainda sensibilizadas para esse grave problema. Em 2012 e 2013 nós tivemos um grave problema da falta de água, uma estiagem muito séria. Nós fomos buscar água da onde? Nós fomos fazer a transposição do rio Jacuí para dentro da barragem do Passo Fundo, para que nós tivéssemos água nas torneiras. Também fomos buscar água na pedreira da Ergo, que é um local estratégico que nós queremos resguardar para o futuro. É uma pedreira desativada, com uma capacidade muito grande de água, e que ela foi transposta para o Arroio Miranda para fazer captação, para que não faltasse água nas torneiras. A população nem ficou sabendo de forma adequada nisso. Sabe? Não faltou água porque nós tivemos que buscar água em outros recursos hídricos, né, que não eram mais o Rio Passo Fundo. Então isso mostra a gravidade da situação que nós estamos. Então nós temos que sensibilizar esses órgãos para que de fato façam o seu papel. O que é importante também a população saber que Erechim já está com esse problema. Né? Sim. Erechim já está pegando água de Passo Fundo. Né? Então se Erechim pega de Passo Fundo, nós já a partir do ano que vem já vai ter, a gente não vai conseguir nem abastecer mais as outras cidades também. Então a gente tá vendo que esse caso, né? Nós estávamos no ano 2000, né? Todo mundo achava que ia acabar o mundo naquela época, né? O mundo não acabou e nós estamos com sérios problemas hoje ambientais. E até para ressaltar também os resíduos sólidos, o lixo, né? Hoje através do projeto dos containers, que foi feito em torno de uns 9 anos atrás, também o bairro que mais consegue reciclar é o centro também por causa dos containers, por causa do container azul, né? Que vai para as cooperativas e tem feito. Então ele foi agora estendido para Presidente Vargas, para Veracruz, né? Avenida Brasil até Petrópolis, o Boqueirão, os containers, né? Mas o centro também tem feito um ótimo papel, né? da coleta seletiva dos resíduos, onde, né, o azul, o container azul vai para as cooperativas gerando renda, emprego para as pessoas e tirando, não fica mais no chão, quando chove não sai aquele saco boiando, os cachorros não vêm mais abrir, rasgar, como acontece ainda nos bairros. Então a gente também tem esse problema, além do esgoto indo para os rios, para as sangas, também tem o lixo, né, doméstico esse, que também acaba indo também em garrafas. Hoje tem, né, o município gasta muito, né, com essas barragens, essas barreiras que eles colocam ali, né, barreiras de contenção para segurar a garrafa PET, por exemplo, que seria, né, sem contar que nem quando os caminhões chegam nos containers azul, já não tem mais garrafa PET, já não tem mais latinha, os catadores ali já pegam, como é que é o grosso dos resíduos que dá dinheiro, também eles já pegam, mas mesmo assim lá nos galpões, lá projeto de transformação, que tem também lá que faz um ótimo trabalho, a gente vê que já gera muita renda para as famílias, tem famílias vivendo só disso ali, só para separar os resíduos sólidos. Você acha que precisaria de um incentivo especial para que a pessoa ligasse o seu esgoto à rede coletora? Eu acho que tem que ter um incentivo e uma informação também. Ótimo. Demonstrar para as pessoas que é importante ela ligar, que se está passando na frente da casa dela, essa rede de esgoto já está ligada e ela já está pagando, ela tem que prestar atenção na conta da água. Se está vindo ali a taxa de esgoto, já está passando na frente da casa dela, né? A rede coletora na frente da casa dela. Então ela tem que ligar, é um investimento, né? Não é um gasto. As pessoas não podem entender que é um gasto. Eu estou investindo num futuro. A gente tem que pensar, o ambientalista, né? Nós que estamos nessa, eu até agradeço aqui ao Paulo, às reuniões da Agenda 21, que a gente acaba aprendendo e pegando gosto sobre isso. O ambientalista é aquele que pensa no futuro, que pensa no amanhã, que pensa nos netos e em futuras gerações, que a gente nem vai estar mais aqui, né? Quando faltar água, né? Quando a coisa ficar séria mesmo, imagina você ter água só no supermercado. Já pensou? Você não ter mais água da torneira, vai sair uma água escura
né? Nem para lavar a louça mais vai poder, vai ser só por esgoto mesmo, só para descartar. Você vai ter que comprar no mercado. E quanto vai custar essa água? Vai ser mais caro que combustível, né? Nós vamos ter petróleo ainda, mas não vamos ter mais água. Sem né? falar que vai afetar o econômico, né? Que é a preocupação maior. Aumenta o econômico e a desigualdade social vai aumentar ainda. Quem tiver uma maior renda vai ter mais acesso à água. Quem não tiver vai acabar roubando. Aí que gera, que é o que a ONU está falando, uma guerra civil, né? Hoje você conversa com os senegaleses aqui, por exemplo, eles trabalhavam lá por um copo d'água. Hoje eles chegam numa praça, tem um banheiro, tem água potável ali. Isso ali para eles é uma mina de ouro. Né? Eles acham aquilo ali o máximo. Como que vocês têm, né? Tu aperta ali e sai uma água. Um banheiro público, de graça. Lá eles trabalhavam por um copo d'água. Então a ONU hoje, pelos cálculos que está fazendo, pode ser que lá em 2050, no mundo todo, seja assim, as pessoas trabalhando por um copo d'água. Da periferia, o pessoal da periferia, aquele pessoal mais pobre, né? E aquelas pessoas que têm mais dinheiro vão comprar no mercado, né? Ok, obrigada. Infelizmente o programa chegou ao fim. Muito obrigado, Maria. Esperamos ter deixado aí uma mensagem, né, para que as pessoas pensem um pouquinho mais sobre a água na sua casa. Eu agradeço a presença de vocês, as informações, agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.